Nesse vídeo a gente vai estar procurando razões para o governo Lula, depois de Lula ter prometido tanto, ter entregado tão pouco até agora. E a gente identificou 3 razões para isso e nós vamos compartilhar essas razões aqui com você no decorrer desse vídeo. Antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva no canal, que curta e que comente qual dessas 3 você acha mais significativa para o governo estar da forma como está, infelizmente. E eu acho que a mais curiosa e a mais interessante é que a gente vai contemplar aqui para vocês no final desse vídeo. Então, vale a pena ficar até o finalzinho para conhecer essas 3 razões. A primeira delas é a mais extensa e a gente vai apresentar aqui para vocês. Correlação de forças. Em 2010, ali para 2012, nós tínhamos, enquanto partidos principais na Câmara, nós tínhamos 12 partidos. Muito pouco comparado com o que nós temos hoje. Desses 12 partidos principais, 8 eram base aliada do governo. 8. Então isso explica muito, mas muita coisa mesmo, do governo Lula ter conseguido ali a maior soma de satisfação da população brasileira, né? Que culminou com a possibilidade de ajudar a Dilma a alcançar a presidência da República. Confere nessa tabela aí para vocês verem. São os 12 principais, né? O PMDB, PT, PSDB, DEM, PP, PR, PSB, PDT, PTB, PCdoB e PV e outros depois desses. PMDB é a base aliada de novo, então eles estão compondo 90 deputados, que é a base aliada. PT, 83, atenção para esses números. PT, 83 deputados. Governo, né? PSDB era oposição na época com 54 deputados. Hoje, ontem, né, em 2010, o PSDB era oposição. O DEM, com 43 deputados, era oposição também. O PP, com 42 deputados, era base aliada. PR, com 41 deputados, era base aliada. PSB, com 27 deputados, era base aliada. PDT, com 24 deputados, era base aliada. PTB, com 21 deputados, era base aliada. PCdoB, com 13 deputados, era base aliada. PV era independente. Outros não aparecem aí porque vão ser menos de 10 partidos. Mas é muito expressivo a quantidade de partidos que apoiavam o governo Lula nessa época. E aí a gente tem um momento muito marcante, né, que foi durante o impeachment da Dilma. O que aconteceu durante o impeachment da Dilma? Houve uma tal mudança na correlação de forças que o Eduardo Cunha, o então presidente da Câmara dos Deputados, se sentiu ali no alto de sua autoconfiança e decidiu, junto com outras forças, envolvendo o STF, envolvendo as bases de oposição ao governo Dilma, resolveu o quê? Desenvolver o impeachment. Então, a partir desse momento, a gente vê que, por algum motivo, a correlação de forças do governo Lula dessa época mudou bastante para o governo Lula de agora. E a gente vai ver os números de agora, não se assustem, já vou adiantando. Já em 2023 para 2025, agora, contemporaneamente, o número já aumentou de partidos. São 16 partidos. Desses 16 partidos, apenas 8 partidos são governo. E outros deles, 3 são independentes. Então, a correlação de forças ela mudou bruscamente. Confira a tabela aí com a gente. O PL, que não aparecia na outra tabela, hoje compõe 92 deputados, que é, obviamente, oposição. Federação Brasil da Esperança, que é composta por 80 deputados, é governo. União Brasil, são 59 deputados, independente. PP, 50 deputados, oposição. PSD, 45 deputados, governo. MDB, 44 deputados, governo. Republicanos, 44 deputados, governo. PDT, 18 deputados, independente. Independente desde que o ministro Carlos Lupe foi ali, teve seu ministério, né, a mira de acusações em relação à quadrilha dentro do governo, dentro da Previdência Social, Ministério da Previdência Social. Lembrando isso aqui, que até então não era independente, até então era governo. Federação PSDB Cidadania, que está se desenvolvendo. É aonde pode ser aí uma porta de entrada para Ciro Gomes, né? Um partido novo para Ciro Gomes, com 17 deputados
é oposição ao governo federal. PSB, o Podemos, 14 deputados, que é oposição também. PSB, 14 deputados que é o governo. PSB tem o vice-presidente da República. Federação PSOL-Rede, com 14 deputados, também é governo. O Avante, com 7 deputados, também é governo. PRD, com 5 deputados, é oposição. Solidariedade, são 5 deputados, é governo. Novo, com 4, naturalmente, né, é oposição. Sem partido, eles somam 1 deputado e é governo, né? E aqui a gente quer trazer o segundo fator para explicar a correlação de forças, e explicando a correlação de forças, de alguma forma está demonstrando que a mudança na correlação de forças também está dizendo muito do Lula não conseguir entregar nada, mas está dizendo também muito do Lula confiar muito em si mesmo e não conhecer de fato a realidade do Brasil. A oposição, ela vai se firmar com base em toda uma situação envolvendo denúncias contra o governo Lula. Mensalão, entre outras denúncias que a gente pode estar, né, colocando aí, com o próprio presidente Lula incluindo nessa. Então, nesses termos, as bases aliadas do PT, elas minguaram, e quem acreditou muito em ficar próximo do governo federal nesse momento, do governo Lula, também está entrando numa cilada. Porque a gente vê aí uma situação extremamente desfavorável para esse grupo que hoje está confiando, né, nessa figura mítica em torno do Lula. Essas pessoas, entendo eu, que vão, né, quebrar a cara feio. Mas vão quebrar a cara feio mesmo. De outro lado, a gente vê também uma mudança. Qual é o outro lado? A oposição ao governo Lula. O que a gente vê desse outro lado? Ela primeiro estava organizada ali, pelo menos até o segundo governo da Dilma, em torno do PSDB. Foi a segunda eleição mais difícil que a gente viveu aqui no Brasil. A primeira foi na última eleição com o governo, né, com o governo federal, com o governo de Bolsonaro junto com o governo Lula. Essa da Dilma foi a segunda, mas essa da Dilma ainda foi a Dilma e o PSDB de Aécio Neves. Primeiro, a gente vê a dificuldade muito grande do PSDB em se organizar enquanto campo de oposição. A gente vê o PSDB e Aécio Neves se envolvendo em situações de processo judicial, envolvendo situações de justiça. Aécio todo é envolvido em temas diferentes aí, né, a questão de Cláudio e por aí vai. Então o PSDB também se perdeu no personagem e abriu espaço aí para o crescimento de partidos como PL, né? PL, PSL, esses partidos aí que são hoje oposição ao governo Lula, eles tiveram um crescimento muito significativo. E isso também está amparando a oposição em não permitir que o governo Lula entregue as coisas que chegou a prometer lá no começo, lá na campanha. Mas isso também tem um outro lado, isso também tem uma outra questão. Qual que é esse outro lado e qual que é essa outra questão? Por que o Lula está dessa forma também? Porque o Lula prometeu reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma tributária, entre outras reformas. E o que o Lula está entregando? Bolsa atrás de imposto para conseguir cobrir ali as bolsas. Então o governo Lula ele não está fazendo nenhuma mudança significativa dentro do que estava posto desde ali Dilma 1 e o que se desenvolveu em Dilma 2. E agora ele está sentindo as consequências disso de uma maneira muito nítida. A maioria do que ele consegue, a maioria das coisas, né? A maioria das coisas que ele consegue reverter é muito mais via judiciário do que via Congresso Nacional. Porque há um interesse claro e cristalino do Congresso prejudicar o Lula. Claro e cristalino. E é direito de quem ganhou as eleições fazer isso, né? No direito deles de mostrar o porquê que o Lula tem as deficiências que ele tem enquanto presidente da República. É direito. Agora, o que deveria ser direito, deveria ser necessário, e também é uma outra coisa, né? O terceiro fator para o governo Lula tá prometendo tanta coisa, não está conseguindo entregar, que é o fator da comunicação. Vamos supor que a direita tem um interesse sincero em fazer um debate público,
o que eu acho que não é o caso. Esse debate ele seria tão fragmentado quanto é hoje esse debate sendo programado pela esquerda, que não existe praticamente pela esquerda e nem vai existir pela direita. Porque o que acontece? Hoje as disputas políticas elas estão muito mais envolvidas na comunicação que do ponto de vista programático. E é o terceiro motivo. Para o Lula, ele está do jeito que está. Ele está perdendo a batalha da comunicação e está perdendo também a batalha do programático. Porque a pessoa, sei lá, o PIB tá bom, mas o caixa do supermercado fica ali 9 horas por dia no caixa e não vê melhoria nenhuma. O que tem PIB, né, perante as melhorias de vida da condição do trabalhador e da trabalhadora? Então, são em vários vácuos em que, em um âmbito, o Lula consegue fazer alguma coisa, mas esse alguma coisa não é sentido lá na frente, onde é necessário que se sinta na frente, que é na linha da frente, onde as pessoas estão envolvidas nas trocas financeiras, né? Pagar o valor do supermercado, pagar o valor daquilo que está se comprando e ter o troco daquilo. Então, nesse momento, não está sentindo isso, a valorização do trabalho, e muito menos o respeito aos trabalhadores, às trabalhadoras, às previdenciárias. Então, então o Lula está passando, nesse momento, por uma situação de desconfiança muito real. E isso está se traduzindo em quê? Em impopularidade. Lembremos, isso aconteceu também com o Bolsonaro, na reta final das eleições ali em 2022. Para 2021 para 2022. E Bolsonaro, mesmo tendo uma máquina do Estado, apesar de ter perdido por uma fração muito mínima para o Lula, ele perdeu. E como é que o Lula vai fazer agora em relação a essa sua autoimagem para reverter isso? É o que a gente precisa ver como é que vai estar estampado no ano que vem. E é por isso que a gente entende que nem Lula, nem Bolsonaro, que tal como aconteceu com Aécio Neves, Bolsonaro está se metendo com a justiça de maneiras muito negativas. Então, acreditamos que nem Bolsonaro nem Lula deverão estar presentes nas eleições em 2026, embora sejam figuras muito importantes em torno de seus apoios para quem vai sair como candidato. É isso que a gente queria trazer para o canal. Esperamos que a vida de todos nós possa melhorar em algum momento com a atuação de quem nos governa. A gente fica para o próximo vídeo. Até mais para vocês.